Olá, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha na programação da Rede Alesp nesta sexta-feira, 19 de dezembro. Aqui você fica por dentro dos bastidores das principais notícias e debates do Legislativo e do Estado de São Paulo. Um projeto de lei em discussão aqui na Alesp abre caminho para a expansão da mobilidade elétrica no Estado. A proposta pretende garantir o direito à instalação de estações de recarga em edifícios residenciais e comerciais e, com isso, busca eliminar entraves burocráticos e adaptar condomínios a uma nova realidade de consumo e sustentabilidade. Com mais veículos elétricos nas ruas, a medida antecipa demandas do futuro e coloca o debate entre inovação, infraestrutura e convivência coletiva no centro das discussões urbanas. Eu converso agora com o autor desse projeto de lei, o deputado Donato, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para conversar sobre esse projeto e sobre outros assuntos. Obrigada, eu que agradeço. Deputado, fala um pouquinho do impacto, então, que essa proposta pretende. Então, a gente já caminha para essa questão da energia limpa, sustentável, e esse é um grande avanço. Sem dúvida. Primeiro, eu preciso registrar que o projeto é em conjunto com o deputado Marcelo Aguiar, né? Eu estou como coautor. Mas é um projeto importante porque a gente vê a expansão da eletromobilidade, cada vez mais carros circulando, e isso é muito importante para a nossa situação de descarbonização e de ter um ambiente mais saudável do ponto de vista do ar, mas inclusive do ponto de vista do ruído, né? Porque o carro elétrico faz pouco ruído e cidades que têm muitos carros elétricos, a sensação que as pessoas reportam é que são cidades silenciosas, né? E um entrave hoje a essa expansão é que não existe legislação em relação à questão dos condomínios. Porque se você tem uma casa e instala a sua estação de recarga, é muito simples, né? Você não precisa de autorização de ninguém. Mas num edifício, muita gente mora em edifício, em condomínios, é necessário uma legislação que preveja isso, porque senão o síndico e a própria Assembleia Condominial muitas vezes fica insegura de lidar com essa nova situação. Então, essa lei autoriza, né, e incentiva que os condomínios possam já autorizar as expensas de quem vai ter o carro elétrico, né, se isso ficar claro, mas e dentro das normas técnicas, porque, evidente, existem questões de segurança, o Corpo de Bombeiros também está trabalhando uma normativa mais clara para os condomínios, mas a lei já prevê isso, que diante das normas técnicas, todo condômino tenha direito a ter sua vaga com uma estação de recarga, né? Então, isso é importante para os prédios que já existem e a lei também prevê que os futuros prédios já venham com essa previsão do ponto de vista da sua instalação elétrica, com os pontos de recarga que podem ser coletivos ou pode ser por cada vaga, aí cada assembleia de condomínio decide. Mas aí a gente elimina um grande entrave para a expansão de uma frota com energia mais limpa e que beneficia o conjunto da sociedade na medida que não polui. E hoje a questão da vaga das garagens, porque quem tem um carro e uma casa, ele chega de noite, coloca na tomada, e de manhã ele pega o carro e ele está carregado com muita autonomia. Para quem mora num prédio, se ele não tiver essa possibilidade, ele vai ter que buscar estações de recarga fora, ou num shopping, ou num posto de gasolina, e aí essa praticidade se perde e vira um entrave para esse possuidor do carro elétrico. Uhum. O senhor comentou, então, dos os novos imóveis ali, então, as novas construções já virem adaptadas a isso. Isso. As antigas, então, como isso vai funcionar? Os prédios vão ser obrigados a ter essa estação? Quem vai custear essa estação? Não, está bem explícito na lei, quem custeia é o proprietário do carro. E não é um custo alto, né? Mas ele que tem que providenciar a instalação elétrica até a sua vaga ou até onde o condomínio definir para colocar a estação de recarga. Ele custeia.
É evidente que prédios muito antigos podem ter problemas da instalação elétrica não suportar várias estações. Por isso que a gente, na lei, estabelece que é seguindo as normas técnicas da ABNT, ou seja, tem já a capacidade de carga estabelecida, precisa de um engenheiro elétrico para poder fazer esse projeto, mas para uma estação só é muito simples. O problema é quando são várias estações, evidente, vai ter um consumo maior de energia, ainda que em geral seja num período que não existe consumo de energia, que é durante a madrugada que o carro é carregado. Né? Essa é a grande vantagem. Você pega um momento que ninguém está com nada ligado, no máximo um ar-condicionado, né? Mas não tem chuveiro ligado, não tem televisão ligada, né? Não tem luz elétrica ligada. Então, ele tem essa vantagem, mas sempre com estudos técnicos que garantam a segurança para que não exista nenhuma possibilidade de curto-circuito ou de sobrecarga. O projeto está em que instância? Não, ele foi aprovado essa semana e agora ele vai para análise do Executivo. O governador pode sancionar ou vetá-lo, ele tem a partir do envio do projeto, que o presidente deve enviar em breve, ele tem 15 dias para sancionar ou para vetar o projeto. A gente espera que ele sancione, porque, na verdade, vários estados já têm leis nesse sentido, até mais avançadas que a nossa. Infelizmente, o estado de São Paulo está indo na contramão da energia limpa, né? A gente teve um projeto de lei vetado pelo governador que previa o desconto de IPVA para carros elétricos. Ele vetou nosso projeto e mandou um projeto aqui muito pior, que prevê o desconto de IPVA só para carros híbridos que tenham etanol, ou seja, carros flex híbridos. E só existe uma montadora em São Paulo que tem esse carro. Então, é um projeto que ficou muito ruim e que, infelizmente, não privilegia o meio ambiente. Na cidade de São Paulo, eu aprovei uma lei de desconto de IPVA para carro elétrico, quando eu era vereador, em 2014, uma lei que acabou estimulando bastante a aquisição de carros elétricos, que, além disso, ela isenta ainda, porque a lei está em vigor, do rodízio carro elétrico e o carro híbrido, porque o rodízio em São Paulo, para quem não sabe, né, mas a origem do rodízio é por uma questão ambiental, de poluição ambiental. Ao longo do tempo isso se perdeu e virou uma questão de controle de trânsito, mas a origem do rodízio é uma política ambiental de diminuir o número de carros em circulação. Então, se você tem um carro com energia limpa, ele pode circular porque ele não está afetando, enfim, não está poluindo o nosso ambiente. Então, o estado de São Paulo, infelizmente, nesse aspecto está na contramão, mas a gente espera que o governador ponha a mão na consciência e sancione esse projeto para permitir mais uma possibilidade de destravar uma exigência burocrática e um entrave prático para que as pessoas tenham o carro elétrico. Deputado, o senhor acredita que com esse projeto aprovado, então virando lei aqui no estado de São Paulo, vai fomentar também que indústrias venham aqui para o estado e também que mais pessoas tenham acesso à compra desse carro, porque são várias vantagens, inclusive para o abastecimento dele sai muito mais em conta do que o combustível comum que nós temos. Muito mais em conta. Não, já existe indústria em São Paulo, a GWM, que é uma chinesa, acabou de, alguns meses atrás, inaugurou sua planta lá em Iracemápolis, já produzindo no estado de São Paulo. E já tem montadoras produzindo no Brasil. Tem carros importados naturalmente, mas tem... Porque o mercado consumidor de São Paulo é muito grande, é o maior do país. Então é natural que as indústrias queiram estar perto do mercado consumidor. Então, se a gente tem leis que incentivem esses carros, a gente também vai gerar uma atratividade para que indústrias se coloquem aqui. Você perguntou mais a outra coisa que era? Do incentivo, né? O fomento, então, tanto das indústrias quanto até das pessoas comprarem mesmo esse tipo de veículo. Sim, e naturalmente esse carro, na medida que ele se massifica, ele fica mais barato. Ele ainda tem um entrave do custo, que é um pouco maior no início, mas ele é muito mais econômico. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma operadora de aplicativo de transporte que já tem um convênio com uma montadora
para que seus motoristas tenham carros elétricos. Outro dia em Brasília eu peguei um Uber que era um carro elétrico, perguntei para ele, olha os números que ele me deu. Ele falou, olha, eu faturava 11 mil reais bruto e gastava 5 a 6 mil com combustível. Hoje ele continua faturando os 11 e gasta 1.200 reais com a energia elétrica a mais. Ou seja, o ganho é muito, principalmente para quem tem um uso intenso do automóvel, esse ganho é muito significativo. Então, motorista de táxi, motorista de aplicativos, para quem trabalha muito com carro na cidade, é muita vantagem. Então, o investimento inicial, que é um pouco maior, rapidamente se recupera com o ganho de economia de combustível. E para a sociedade tem um ganho geral, que é um carro de energia limpa, que não polui, não faz barulho, como eu comentei. E além de tudo, são carros muito avançados, com tecnologia muito avançada e muito confortáveis, né? Sem ruído, muito fácil de dirigir e de ter manutenção, né? Porque o número de peças é muito pequeno. Então, tem uma manutenção fácil e tem esse custo muito menor de manutenção e de combustíveis. Né? Nós fizemos aqui até um programa falando sobre isso, energia sustentável, e um dos entraves que foi colocado ali na discussão é a questão dos pontos mesmo, as estações que ainda são muito poucas. Então, às vezes a pessoa, se ela tem na casa dela, ok, ela consegue, mas às vezes não consegue ir a longas distâncias, porque no meio do caminho não encontra. Isso também poderia ajudar, né? Quando temos mais estações. Sem dúvida, eu tenho um projeto nesse sentido. Aonde teve a eletrificação da frota, a Noruega, por exemplo, é 90% eletrificada. Para não falar da China, que deu uma explosão enorme. As estações de recarga são chaves, principalmente para grandes distâncias. Para quem circula só na cidade, a autonomia do carro com a carga dada em casa é suficiente. Mas para quem vai viajar mais, ele precisa de estações de recarga. Eu tenho um projeto que obriga as concessionárias de estradas a ter postos de recarga ao longo da estrada. Também é um projeto que está tramitando na casa para facilitar e eliminar esse gargalo, que de fato é um gargalo. Todo mundo que pensa em comprar um carro elétrico fala, pô, mas se eu for viajar uma viagem maior... Hoje a autonomia é grande, até de 400 quilômetros, né? Mas, enfim, se você for fazer uma viagem maior, você quer ter uma garantia de que vai poder ter a recarga do seu carro. E para isso a gente precisa garantir uma rede de recargas. Essa é o nó que está se trabalhando, a indústria de carro elétrico e tem toda uma série de empresas no entorno da indústria de eletromobilidade que tem trabalhado isso. E a gente tem uma frente parlamentar pela eletromobilidade que tem trabalhado essas questões também, conversado com especialistas, e a partir dessas trocas é que a gente vai propondo esses projetos para esses gargalos que de fato existem. Deputado, talvez tenha ficado uma dúvida na cabeça das pessoas em relação à energia. A gente sabe que a energia é cara, a gente paga caro por ela, né? Mas aí na questão do carro, é o mesmo tipo de energia? É a energia que a gente recebe ali para ligar a nossa TV e ela vai ter um preço alto ou com o tempo isso também pode diminuir por conta do uso? Não, é a energia de casa. Na verdade, você precisa ter um ponto que você vai ter uma estação de recarga, né? Não é recomendado você pôr direto na tomada, ainda que até se possa pôr. Mas não é recomendado. Então você tem lá uma adaptação, um ponto de recarga, e ele tem um consumo de energia, mas como eu disse, ele é muito menor do que o consumo de gasolina, de diesel, de etanol que você põe no seu carro. Então é absolutamente vantajoso. Se por acaso você tiver placas de energia solar em casa, então você joga para quase zero esse consumo de energia. Então você teria uma energia altamente sustentável. Placa de energia solar com carro elétrico, você praticamente não vai gastar nada, você vai ter uma grande economia. Deputado, e até voltando um pouquinho para falar da frente parlamentar, hoje nós temos inclusive ônibus circulando, alguns em fase de teste, outros já em circulação,
que usam a energia elétrica. Fala um pouco para a gente, até de que maneira a Frente Parlamentar tem atuado para fomentar esse tipo de utilização, né, de combustível limpo. Essa outra frente importante, que é o transporte público. A prefeitura, o BNDES tem uma linha de financiamento para prefeituras para aquisição de ônibus elétricos, porque ele é mais caro no início, por causa das baterias e tudo mais. Mas você, tendo esse financiamento, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem um financiamento para comprar 2.400 ônibus elétricos. Deve ter uns 500 por enquanto, porque tem um nó, porque aí quando você vai fazer a recarga de uma garagem inteira de ônibus à noite, você precisa ter uma subestação de energia. E aí tem uma pendência com a Enel e tem um custo mais alto para ter uma subestação de energia. Mas isso porque você vai pôr 200 ônibus carregando, 300 ônibus carregando ao mesmo tempo. Então você tem um consumo alto de energia e isso tem sido o nó para a expansão de ônibus elétricos na cidade de São Paulo. Mas espero que se resolva logo, porque não é possível que a cidade de São Paulo não eletrifique sua frota de ônibus. Já existe frota de caminhões eletrificadas também, então se a gente tivesse esses veículos que circulam muito na cidade, ônibus, caminhões, você já vai ter um controle maior da poluição. E se a gente tiver a frota de carros, então totalmente eletrificada, a gente vai ter uma cidade muito mais saudável. Inclusive, no nosso último encontro da Frente de Eletromobilidade, a gente trouxe uma especialista do Instituto AR, uma médica, que nos deu dados muito impactantes de quantas pessoas morrem e se adoecem por conta da poluição do ar na cidade de São Paulo. E se a gente diminui essa poluição, o impacto para a saúde de todos é muito importante. Aí tem impacto na saúde e tem impacto em toda a rede da economia, né? Então, o número de trabalhadores também é ampliado, novas fábricas, novas funções. Eu queria que o senhor falasse disso também, de como o mercado de trabalho vai ser impactado. A gente está numa época de grandes transformações e isso também vai acontecer. Você vai ter que treinar novos mecânicos, novos especialistas, porque o antigo ele não vai saber mexer num carro elétrico, tem uma dinâmica diferente, mas é muito mais simples. Ele tem muita eletrônica embutida, mas isso os carros em geral já têm, os carros elétricos têm mais, mas ele vai ter um motor elétrico e não um motor a combustão. Ele tem muito menos peças. Então você vai ter um outro tipo de economia se formando, mas já existem as empresas mesmo que têm os carros elétricos, os ônibus elétricos, já estão capacitando novos profissionais. Então a gente vai ter uma substituição de profissões, né? Mas de toda forma, você renovando a frota, você ativa toda a economia em torno da produção desses carros que a gente quer que seja cada vez mais nacional. A gente tem uma fábrica da BYD na Bahia, uma fábrica muito grande, e uma fábrica da GWM aqui em Iracemápolis, no estado de São Paulo. E a gente tendo porque o mercado consumidor brasileiro é muito grande, então a gente tem condições de atrair mais fábricas para que produzam no Brasil, gerem emprego no Brasil, e a gente tenha a eletromobilidade não como um fim em si, mas para que a gente tenha um ambiente muito mais saudável, que é o nosso objetivo final. Deputado, até para a gente terminar aqui a nossa conversa, né, caminhar para o finalzinho dela, além desse projeto do senhor, que foi então aprovado, nós tivemos então uma sessão plenária aqui com a aprovação de vários projetos de autoria parlamentar. E o senhor teve outro projeto, inclusive. Conta para a gente um pouquinho dele. Sim, é um projeto que também reputo importante, que estabelece uma política de combate à obesidade infanto-juvenil, que hoje é uma epidemia com sérios custos para o sistema de saúde e para as pessoas, naturalmente, né? Para os jovens, para as crianças. E isso tem a ver com os alimentos ultraprocessados. É evidente que aqui é uma casa que a gente tem que escutar 94 deputados. Eu não consegui aprovar meu projeto na forma original, que era mais incisivo contra os ultraprocessados, mas enfim, teve várias ponderações aqui e para que ele seguisse a gente teve que adaptar o texto. Mas o importante é que nas escolas públicas e privadas a gente tenha campanhas de esclarecimento, que a gente possa
mostrar que a alimentação saudável é fundamental e que a gente consuma menos alimentos ultraprocessados por tudo que eles representam de impacto negativo na saúde de todos, mas em particular das nossas crianças e adolescentes. Deputado, a gente já está chegando no final aqui até do nosso ano parlamentar, né? As atividades já começam aí a se encerrar, já estamos na contagem regressiva, então, para o recesso. Qual a expectativa do senhor, então, já pensando no ano que vem? Ou o senhor, por enquanto, só quer descansar? Conta para gente. Não, o ano que vem sempre é um ano muito importante, porque é um ano de eleição, né? E é onde os mandatos são renovados. No caso dos deputados estaduais, de 4 em 4 anos se renova o mandato, e 2026 é um ano de um vestibular, né? Então tem uma tensão, como se fosse uma tensão pré-vestibular, uma tensão pré-eleitoral, mas isso não impede que a gente continue trabalhando e apresentando o nosso trabalho e discutindo com a população e vendo suas demandas e continuando encaminhando. A gente tem, em particular, ficado muito em cima aí da questão da crise hídrica, da falta de água da Sabesp, os impactos da privatização, os impactos negativos estão aparecendo com muita força, até mais cedo do que a gente imaginava. Muito problema de falta d'água, de qualidade da água, de conta mais alta. Então isso tem sido uma preocupação permanente e a gente vai ter um verão aparentemente com poucas chuvas. Então a gente está muito preocupado com essa gestão hídrica e essa vai ser a preocupação do início do mandato no ano que vem. Quero agradecer a participação hoje aqui com a gente do deputado Donato, do PT, falou sobre os projetos dele que foram aprovados, projetos de sua autoria, trabalho, então, parlamentar e a expectativa para 2026. Deputado, muito obrigado e boas festas, né? Para você também e para todos que nos acompanham nesse programa. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a sua participação é muito importante em nosso programa e por isso eu peço que você acesse as redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. Nos bastidores vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Nos Bastidores. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista e também no estado de São Paulo. E São Paulo amplia a educação de jovens e adultos e aposta em um novo modelo de ensino para alcançar quem ficou de fora da escola. A partir de 2026, 151 unidades da rede estadual passam a adotar a presença flexível, permitindo que o aluno concilie o estudo, o trabalho e a rotina familiar. A proposta reconhece trajetórias interrompidas e transforma a escola em um espaço mais acessível, onde aprender deixa de ser uma obrigação rígida e passa a ser uma oportunidade real de retomada. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios Silvana Oliveira, que é assessora especial de educação de jovens e adultos. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Esse é um momento muito especial para a gente falar de uma pauta extremamente relevante e que entrou definitivamente na agenda estratégica da Secretaria de Educação. Então, falar da educação de jovens e adultos, além de necessário, é fundamental para uma transformação social. Conta para a gente como que vai acontecer, então, essa flexibilidade para estudar. Sim, vou contextualizar para vocês, né? Eu acho que é importante a gente falar dos marcos regulatórios, para a gente entender até a legislação que respalda o modelo. Então, em abril deste ano, o Conselho Nacional de Educação publicou uma nova resolução, uma nova diretriz curricular nacional para a EJA, para a educação de jovens e adultos, e trouxe algumas mudanças na antiga resolução. Dentre essas mudanças, consta que as redes de ensino podem ofertar 4 modelos específicos da educação de jovens e adultos. Está lá no artigo 4º e ele traz o seguinte: as redes de ensino podem optar pelo modelo presencial,
na sua essência, pela EJA articulada com a educação profissional e tecnológica, que é o nosso próximo passo, inclusive quero contar essa novidade, pela EJA, pelos exames supletivos e pela EJA EAD, que é 50-50, ou seja, tem que ter no mínimo 50% de presencialidade. No estado de São Paulo, nós optamos pela EJA presencial. E aí eu vou contar, tá, Silvana, mas então, se a gente está falando de EJA presencial, onde que entra essa flexibilidade? E eu vou explicar para vocês esse modelo. Quando o artigo 4º traz, lá no seu inciso 1º, como forma exclusiva o modelo presencial, ele traz também que existe um percentual possível de atividades pedagógicas não presenciais. Embora esse documento regulatório não mencione o percentual de não presencialidade, a gente entende que é algo entre 1% e 50%, porque se o EAD é 50-50, então nós temos um percentual. O que a Secretaria de Educação fez de forma muito inteligente? Vamos entender o nível de presencialidade que a gente precisa cumprir. E aí, quando você olha para a nova lei do Fundeb, quando você vai preencher o censo da educação, são enquadrados como cursos presenciais aqueles que têm até 75% de presencialidade. Então, nós já entendemos qual que é o nosso número, 25%. E aí, então, hoje na rede, nós criamos um programa que chama Meu Diploma SP, e é uma marca que vem carregada de muita simbologia. Então, o meu, ele vem bem grande mesmo, porque ao pensar no conceito dessa marca e para a gente unificar os modelos de EJA de São Paulo, a gente olhou para os nossos estudantes egressos e concluintes da EJA. E é muito comum nas formaturas, quando eles recebem um certificado, eles abraçarem o certificado, eles beijarem o certificado e falar, eu conquistei, é meu. E é isso, né? Não é só não é um papel, não é um certificado, é uma conquista, é um resgate da dignidade. Então, o Meu Diploma SP vem com este conceito forte, que nos permite demonstrar de forma muito clara os modelos de educação de jovens e adultos que São Paulo quer oferecer. Então, nós temos hoje mais de 600 escolas que ofertam o modelo de presença regular. O que é o modelo de presença regular? É aquele similar ao ensino médio ou fundamental regular. O aluno tem o horário de entrar, de sair com seus componentes curriculares, tem suas avaliações, ele tem ali a obrigatoriedade de estar naquele tempo, naquele espaço físico, com aquela enturmação, né? Então, ou seja, tem um conjunto de alunos no mesmo tempo e espaço físico. Esse é um modelo que nós chamamos de presença regular. E o modelo de presença flexível, ele é composto de 75% de presencialidade e 25% de atividades pedagógicas pensadas com muita intencionalidade para que elas aconteçam de forma não presencial. Como essas atividades vão acontecer? Em uma plataforma criada pela Secretaria de Educação, intuitiva, gamificada, em que este estudante vai acessar todo o material didático, o professor conseguirá criar uma trilha de estudos, um roteiro de estudos para esse estudante, e ele tem como dever, né, acessar e fazer as atividades, voltar e fazer orientações. E como que acontece a presencialidade no modelo de presença flexível? Primeira coisa que a gente tem que falar, Priscila, que é um conceito que a gente tem trabalhado na rede, inclusive com o Conselho Estadual de Educação, que nos apoiou muito nesse processo. A presencialidade, ela não está relacionada à coletividade. Então, você tem no regular uma turma composta por 40, 45 estudantes,
E no modelo de presença flexível, esse estudante tem a flexibilidade de agendar horários para orientações, ele tem avaliações, 5 avaliações, ele tem oficinas, palestras por componente curricular. Então, ao final de todo o curso dele, do ensino médio, do fundamental, ele terá 75% de presencialidade. Mas essa presencialidade não está atrelada à coletividade, e sim à presença dele. O que permite que ele tenha mais autonomia, que permite que ele tenha mais flexibilidade, que ele consiga conciliar as suas jornadas pessoais, sua jornada de trabalho com a jornada escolar, a sua jornada familiar com a jornada escolar. Então, a gente consegue dar mais acesso a esses estudantes. Silvana, até para a gente colocar assim, um exemplo prático. Normalmente o que acontece, como você já explicou, as pessoas então têm aulas ali de segunda a sexta-feira, por exemplo, das 7 às 11 horas da noite, às 10h30 da noite. Ok. O que muda na prática? Esse estudante, ele continua nessa carga horária ou, de repente, ele estuda terça, quarta e quinta e os outros dias online? Como que funciona na prática? Sim, então vamos contar como é o modelo. Nós temos um conjunto de componentes curriculares, língua portuguesa, língua inglesa, matemática. Esses componentes têm cargas horárias diferentes. Matemática tem uma carga horária maior, português tem uma carga horária maior. E os encontros, o que nós chamamos de orientações, que são individuais ou em pequenos grupos de 4 e 5 alunos, que contam com cerca de 45 minutos, acontecem com o agendamento desse estudante. Então, o estudante ele sabe que ele precisa ter 10 encontros para orientações com o professor de matemática. Esse professor de matemática vai criar um roteiro de estudos para ele. Ele vai voltar, vai entrar na plataforma, fará as atividades e volta para tirar dúvidas com esse professor. Nesse processo, ele também tem 5 avaliações, 4 avaliações processuais e uma avaliação final que dá a ele a conclusão de uma etapa do ensino médio, né? Porque o ensino médio, ele se divide na EJA em termos, né? Então, você tem o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, que são, na verdade, as séries que a gente conhece, só que elas acontecem em menos tempo. Então, na prática, esse aluno vai à escola, ele quer ir à escola, a presencialidade está atrelada a esse movimento ou a essa condição de personalização da trajetória desse estudante. E aí ele tem flexibilidade. Ele consegue fazer o seu planejamento para estar na escola quando é possível estar presente. Diferente do modelo de oferta regular, que ele tem aquela rigidez do horário. As pessoas elas vão ter ajuda até para entender, né, esse processo, para fazer essas escolhas e principalmente para acessar a tecnologia. Tem algumas pessoas, até aquelas que têm um pouco mais de idade, têm uma dificuldade, né, com a tecnologia. Eles serão orientados? Terão apoio? Sim, serão orientados. Pensamos num modelo que ele não pode ser excludente. E a gente tem que olhar para as realidades diversas que nós temos no estado de São Paulo. Então, nós temos uma plataforma digital, gamificada, intuitiva, contudo, é possível imprimir tudo que está nessa plataforma. Então, como que funciona hoje? Hoje a rede compra um acervo bibliográfico para a EJA e entrega esses livros para o estudante. E a gente sabe que o livro físico, ele sofre de uma obsolescência, né? Ele se desatualiza e você precisa mudar e continuar repondo. Então, além da gente de permitir esse acesso também ao livro físico, a gente traz uma responsabilização grande do ponto de vista de gestão pública, que é da economicidade, porque a gente passa a entregar o livro impresso sob demanda, o que gera uma economia gigantesca e a gente consegue usar esses recursos
para outras frentes que demandam desses recursos. Então, se o estudante chegar na escola e falar, olha, eu não tenho internet, eu não posso usar meu pacote de dados, eu não tenho um computador, o que ele pode fazer? Ele pode usar o horário de orientação dele na unidade dele, com a orientação do professor, e o professor vai ajudá-lo na plataforma, ou ele pode dizer, olha, eu quero o meu material impresso. E aí ele vai ter todo o livro impresso. Nós estamos na fase de adaptação de todo o nosso material didático para uma linguagem dialógica, voltada para o público adulto, justamente para que a gente consiga não só gerar uma experiência muito positiva para estudante, para esses estudantes na plataforma, mas também no material impresso. Então a gente olhou para esses dois pontos. De que maneira também essa mudança vai impactar na questão das pessoas continuarem até evitar a evasão escolar? Sim, perfeito. Priscila, essa é uma pergunta chave. Assim. Quando a gente começou a pensar o modelo, e só para que fique claro, né, até agosto desse ano, a rede ela funcionava com a oferta da EJA regular, que a gente tem quase 600 escolas, e com os CEJAs, que são os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. Hoje no estado temos 43 CEJAs, 3 novos foram abertos em agosto, e esse modelo flexível, ele era adotado apenas nos CEJAs. Contudo, e olhando para o passivo que a gente tem em São Paulo, e aí é importante a gente falar desse passivo, que nós temos mais de 16 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, 8 milhões só no ensino médio. Olhando para esse passivo, fica evidente que a gente precisa escalar e a gente precisa expandir. E ao mesmo tempo, embora a gente tenha um passivo gigante, né, de 16 milhões de pessoas, que quando você compara com o Brasil, que tem mais de 65 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, São Paulo está com mais de 20%, ou seja, tem um peso grande nesse índice. A gente, embora tenha esse passivo, a gente vê um declínio no número de matrículas. Então, você cai lá de 300 mil matrículas, por exemplo, em 2018, para 112, um pouco mais de 112 mil matrículas agora. Isso seria um número incrível se a gente não tivesse o passivo que a gente tem. Porque, de fato, o que a gente quer é uma redução no número de adultos, jovens adultos e idosos que não têm educação básica. Só que então a gente vê um declínio no número de matrículas e, do outro lado, um passivo gigantesco de 16 milhões de pessoas que precisam da educação básica. Vendo esse cenário e olhando para esse cenário com muita atenção e cuidado, a gente foi entender onde estava a lacuna, os gaps, e fomos investigar. E aí fizemos uma pesquisa com os alunos do modelo de presença regular, um questionário com mais de 30 perguntas. Perguntamos o que os levaria a deixar a EJA e predominantemente responderam que é a dificuldade de conciliar trabalho e estudos. O segundo veio cuidar dos filhos e de parentes. Também apareceu desinteresse pelo modelo, algumas coisas nesse sentido. E em agosto desse ano, o secretário decidiu rodar um piloto em 20 escolas estaduais. O que a gente fez? A gente pegou o modelo que já funcionava no CEJAs, e vamos ofertar no noturno em 20 escolas. Por quê? Como eu tenho mais de 5 mil escolas na rede, como eu atendo todo mundo? Como que eu gero acesso? Como que eu levo a EJA para esse público? Eu tenho espaço físico para isso. E nós iniciamos com as escolas que nós estamos chamando de EPFs, Escolas de Presença Flexível, no noturno, com a oferta da EJA. Então, hoje a gente tem os 43 CEJAs, hoje, mais 20 EPFs, Escolas de Presença Flexível, mais as nossas quase 600 da presença regular. Mas eu disse, eu não quero perguntar para quem está no modelo flexível, eu quero perguntar para quem está no modelo regular. E aí, uma das questões indicadas, eu perguntei se eles já pensaram em desistir, e um número
expressivo disse que sim, pela dificuldade de conseguir conciliar suas diferentes jornadas e rotinas. E a gente perguntou também o motivo. E aí, o principal motivo, quase 70%, respondeu que é a rigidez do modelo. E aí, quando você olha para o gráfico de matrículas, a gente vê nitidamente uma inversão do comportamento. Nós estamos aumentando o número de matrículas no modelo de presença flexível e tendo evasão no modelo de presença regular. Aí eu perguntei para esse estudante ainda, se tivesse mais flexibilidade, isso te ajudaria a permanecer? Mais de 80% diz que sim. E aí, perguntei, e quantos dias vocês acham que são ideais para ir à escola? Isso é muito interessante, porque a média ficou de 3 a 4 dias. Qual a conclusão que a gente chega? O aluno ele quer ir à escola. Ele não quer se ausentar da escola. Ele gosta daquele ambiente. Inclusive, o NPS foi 85 nessa pesquisa. Eles falaram sobre acolhimento, elogiaram os professores. Então, eles querem ir às escolas, mas eles querem ter flexibilidade para ir à escola. Então, a partir daí, nós entendemos que existe um movimento, uma mudança de comportamento que pode, sim, inverter essa curva de São Paulo e aumentar o número de matrículas. E aí nós apostamos no modelo de presença flexível, chancelado pelo Conselho de Educação. Então, no final de novembro, foi divulgada a deliberação 236 do Conselho Estadual de Educação, que regulamenta o modelo de presença flexível, com o uso das plataformas, com o modelo que a gente pensou. E aí nós publicamos recentemente a resolução 151, que traz em 16 páginas todo o detalhamento do nosso processo. Então, haverá apoio para esse estudante, haverá formação, várias formações para os professores, para os coordenadores pedagógicos, para as escolas. E aí, em fevereiro, nós iniciamos com 88 novas EPFs, Escolas de Presença Flexível, e passaremos, então, a ter 151 unidades ofertando esse modelo. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui conosco de Silvana Oliveira, assessora especial de educação de jovens e adultos, que falou sobre essa mudança, a flexibilização ali para poder estudar. Então, uma grande oportunidade para você que por muitas vezes olhou e falou assim, não dá para mim, tenho criança pequena, ou estou cuidando de alguém que está doente, ou tem a questão do trabalho, enfim. Acho que agora é a hora de esperar essa viradinha de ano para virar a chave também e ter grandes oportunidades na vida. Muito obrigada. Eu agradeço, Priscila, a oportunidade. Eu acho, como eu disse no início, é uma pauta extremamente relevante e agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Bom, e a sua participação é muito importante no nosso programa e por isso eu peço que você acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. Nos bastidores vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Nos Bastidores. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista e também no estado de São Paulo. Olha, e o Centro Paula Souza abriu a seleção para monitores do Intercâmbio Cultural 2025. Oportunidade que une experiência acadêmica e vivência internacional. O programa permite que estudantes e profissionais participem de intercâmbios, promovendo aprendizado, troca de culturas e desenvolvimento de competências globais. Com a iniciativa,
A instituição reforça o compromisso com a formação integral, incentivando que os jovens ampliem horizontes e levem o conhecimento paulista, né, além das fronteiras. E para falar sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, eu converso agora com Camila Maria Bueno Souza, que é coordenadora de intercâmbio cultural do Centro Paula Souza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. É um grande prazer te conhecer. Prazer é meu, prazer tê-la aqui. Bom, para começar, então, a gente está nesse momento de inscrições para os monitores. Isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouco disso e depois a gente vai falar desse intercâmbio que é incrível, né? Perfeito. Então, a inscrição dos monitores, ela está aberta. Ela fica até os próximos dias, né? Quem tiver interessado é apenas demonstrar um interesse. Os monitores, eles vão passar por um processo de seleção pela empresa que vai ser contratada para a execução dos serviços. Ele precisa ter domínio de língua espanhola para o destino, né, da Espanha e de língua inglesa para os 3 destinos que nós temos, que é o maior número de alunos, tem que ter domínio de língua inglesa. O monitor, ele precisa zelar pelos alunos, zelar pelo bom funcionamento do programa, auxiliar nas demandas que são decorrentes ali do processo. Afinal de contas, são grupos, né, formados por 20 alunos. Contudo, a gente também quer que esse professor se forme. Então, ele tem também o mesmo direito que os alunos de usufruir da bolsa. Então, a bolsa que é dada para os alunos, a gente também dá para os professores. Então, eles podem utilizar o processo para formação, tanto aperfeiçoamento, né, do domínio de língua inglesa, quanto para o desenvolvimento cultural, né, e das competências interculturais. Uhum. Vamos falar um pouquinho, então, desse intercâmbio. Quando começa, quando eles vão? E, na verdade, a inscrição já foi feita, né, pelos alunos, Isso mesmo. O Centro Paula Souza, esse ano, aumentou o número de vagas. Então, o último programa foram beneficiados 351 alunos. Nesse ano, nós temos 500 vagas, sendo que dessas 500 vagas, 477 foram destinadas aos alunos que puderam participar ou pelos editais que nós abrimos para os alunos de ETEC e FATEC, que os alunos foram selecionados segundo os editais por melhor desempenho. Então, por frequência, nota, é feito um cálculo e esses alunos são ranqueados em cima do seu desempenho escolar, né, acadêmico. E também, esse ano, a gente reservou algumas bolsas para premiar alunos que foram destaque na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza. Então, nós tivemos 2 equipes que foram premiadas, com alunos e professores que vão participar do programa. Nesse total, são 10 bolsas que foram destinadas para a FETEPS. Nós tivemos também uma parceria com a USP, que é da competição CUCO, o aluno do Centro Paula Souza, da ETEC, que participou, o primeiro classificado, também ganhou a bolsa para o intercâmbio e vai para a Espanha. E nós estamos no processo também de seleção dos alunos que são da assessoria de inovação. Então, é mais uma oportunidade também para o aluno, né? Esse processo ainda não terminou. Então, eles vão participar de um desafio e vão ser selecionados alunos que, pelo programa de inovação do Centro Paula Souza, o Inova Paula Souza, para que ele seja beneficiado, e serão 5 vagas também para esse destino. Então, esse ano, nós mudamos os destinos. Então, manteve-se Estados Unidos, só ampliamos para Reino Unido, então ficou Inglaterra e Escócia. Um dos outros destinos será a Espanha, e com o acréscimo do Canadá. Então, a gente já está num processo de andamento já bem adiantado, já estamos na expectativa, né, do embarque deles para o próximo semestre. Então, acredito que nos próximos meses a gente já tem novidade também, né, da saída desses alunos. A viagem acontece no meio do ano que vem? Acontece provavelmente em maio ou em junho, né, de 2026. A gente sempre faz a seleção no ano corrente e o embarque é sempre no próximo ano. E eles vão ficar quanto tempo lá e fazendo o que lá? São 30 dias de intercâmbio. O intercâmbio cultural, o objetivo dele é que o aluno tenha uma imersão na língua estrangeira, seja inglês ou seja espanhol. Ele faz um curso de 20 horas, é uma carga de 20 horas semanais. Mas como
como o próprio nome diz, que é o intercâmbio cultural, o objetivo não é o aprendizado da língua articulado com o desenvolvimento cultural do aluno. Então, a gente, junto com o intercâmbio, a gente promove programas culturais para eles, visitas culturais às cidades que estejam no entorno e que sejam, né, um grande agregador de cultura para a vida desses alunos, além de visita técnica. Então, o aluno que ganha a bolsa, ele também vai ver como que é a experiência de uma empresa, de uma companhia, né, no exterior. Uhum. E eles vão ficar na casa de famílias? Eles ficam em casas de famílias. Uhum. Então, o programa em si, né, ele oferece para o aluno a passagem de ida e volta, com a bagagem despachada, ele tem um cartão de ajuda de custo para ficar no país, com a moeda estrangeira, né, do destino que ele está indo. Ele recebe chip para o celular, ele recebe transporte, ele recebe o translado do aeroporto até a casa de família. E aí eles ficam em casas de família, em duplas. Então, a casa de família, eles recebem alimentação nessa casa. Então, eles ficam um dia na escola, enfim, fazem toda a programação cultural, todo o desenvolvimento deles ali, ou na escola ou na cidade, dependendo da programação do dia. No final do dia, ele retorna para casa, né, para jantar, dormir e começar a jornada no próximo dia. Uhum. O que significa para esses jovens? Porque muitos não têm a oportunidade, até, né, pela família, de fazer um intercâmbio. É um divisor de águas. A gente vê que é um impacto tanto na escola, quanto na comunidade dele, quanto na família. Então, é um processo que todo mundo ali se envolve e que garante, como que eu posso dizer para vocês, resultados que são muito agregadores. O Centro Paula Souza, ele já se destaca por ser uma instituição que oferece ensino de qualidade. O intercâmbio cultural, ele vem para acrescentar isso, para incentivar esses alunos, né, nessa questão de desempenho. E a gente tem, porque dentro o conjunto, né, de alunos que podem participar do intercâmbio, a gente tem desde o aluno da ETEC, que tem 17 anos, né, 16, 17 anos, que é o público-alvo, até os alunos que fazem o curso técnico modular. Então, nesses alunos, ou da FATEC ou do técnico modular, a gente já chegou a ter aluno com 68 anos de idade ainda. E que, assim, a experiência que eles trocam com a gente é que, além de ser a realização de um sonho, é o impacto que isso gera na família de ter retornado aos estudos muito mais tarde, de ter sido contemplado com a bolsa, e o quanto isso é agregador, tanto na estrutura familiar dele, quanto, né, no grupo ali que ele integra, né, da escola, enfim, de ver que as coisas são possíveis. A gente percebe que eles fazem essa experiência e retornam, né? A gente costuma dizer que é um aluno muito mais refinado, né, para o meio que ele volta a vivenciar. E nós entendemos também já agora que o intercâmbio ficou suspenso, ele retornou em 2022. Nós já estamos com a 3ª edição. Então a gente percebe também o impacto também na empregabilidade desse aluno. Então, ele sai com um certificado, ele sai com um diferencial e ele é muito melhor colocado, né, dentro dos processos seletivos que ele participa. Então, realmente, é um diferencial. A gente sabe que dentro das escolas particulares isso é possível por conta da estrutura familiar, dos recursos que estão ali. Então, a gente percebe que esses colégios de grande porte, os alunos muitas vezes fazem um intercâmbio por ano, né? Então, o caso do intercâmbio cultural é vir mostrar esse divisor de águas para um aluno que muitas vezes nem conseguiu sair da sua cidade, né? Que o seu entorno ali é o mundo que ele conhece, que nunca chegou a vir para São Paulo. Então, é um impacto muito grande, né? Por mais que a gente mande alunos para cidades que sejam menores ali dentro da Inglaterra, mesmo assim, ele tenha saído de uma cidade menor e ir para uma cidade pequena como a cidade dele, ele passou por Londres, ele teve a experiência de andar de avião, ele teve a experiência de
saber como que é a cultura de outro país. Então, isso muda muito, né, a vida do aluno e do entorno dele. Você falou sobre a questão profissional, o impacto que tem isso, né, e também a diferença que depois esse aluno é visto, né, e como você bem disse, no ambiente da escola particular isso é normal, corriqueiro. É corriqueiro. Por outro lado, assim, muito distante de quem está numa escola pública, que é a ETEC, né, como o caso. Eu queria que você falasse até do destaque dos alunos que têm a ETEC. Eles chegam para o mercado de trabalho de uma outra maneira, né? Chegam de uma outra maneira, chegam com outro olhar. Se a gente pensar que, por exemplo, o Centro Paula Souza, ele é muito capilarizado. Então, a gente tem unidades no interior de São Paulo. Então, para um aluno que seja de Rancharia Paulista, Casa Branca, né, é uma experiência, um impacto curricular para ele que é muito grande. Então, a gente já está com instrumentos para poder medir isso no processo da empregabilidade do aluno, e isso demonstra uma qualidade, né, e um fortalecimento também da instituição como uma instituição que vem criando instrumentos já faz alguns anos para se internacionalizar e para fortalecer, né, seu nome junto também às instituições internacionais. Então, é uma via de mão dupla. Fortalece-se o aluno pela experiência e pelo acumulado agregado que vem no currículo dele, e também fortalece a instituição para cada vez mais e oferecendo e tendo esse destaque, né, enquanto uma instituição de educação pública de qualidade no estado de São Paulo, mas também fora, junto com os parceiros internacionais que nós temos. Até a questão das ETECs, elas têm um destaque grande no ingresso nas universidades públicas, né? Isso mesmo. Então, tanto que, por exemplo, o aluno que ganhou a bolsa da CUCO, muito provável ele já esteja na universidade quando ele embarcar com o programa do intercâmbio. E realmente, né, nós temos uma taxa de empregabilidade muito grande dentro das ETECs, mas a gente sabe que a maior parte dos nossos alunos, eles saem da ETEC e vão, né, entrar nos melhores cursos das universidades públicas, né, nas paulistas ou de outros estados. Para a gente terminar, quando o processo encerra e a pessoa realmente lá, o estudante vai olhar e falar, uau, consegui a vaga. Não, o processo ele já encerrou, então para o aluno já encerrou esse do desempenho acadêmico, nós abrimos os editais, são 6 editais, eles ficaram 30 dias aí, né, para poder fazer a inscrição. Esse processo já encerrou, encerrou no dia 25 de novembro. Ainda haverá essa seleção para o Inova, para os alunos do Inova que participam, né, desses projetos de inovação dentro do Centro Paula Souza, que está previsto para acontecer entre fevereiro e março. Mas a maior parte das vagas já foram completadas, o processo seletivo já está encerrado. E agora a gente entra nessa fase, né, de selecionar os monitores que vão acompanhar esses alunos ao longo desse processo, que vão ser 23 monitores. Bom, agradeço então a participação hoje aqui conosco, né? A Camila está apresentando para a gente, né? Camila Maria Bueno Souza, coordenadora do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, falou com a gente sobre esse processo, né? Já agora dos monitores, mas também essa expectativa e o impacto que tem esse intercâmbio na vida dos estudantes, tanto das ETECs quanto das FATECs. Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e o programa Nos Bastidores fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.